Feche os olhos por um instante e imagine entrar em um ambiente onde todos os olhares se voltam para uma única mulher. Não porque ela fale alto, nem por sua aparência chamativa, mas por algo sutil, quase invisível, que pulsa ao redor dela como uma vibração silenciosa. É como se o ar ao seu redor tivesse outra densidade, como se o tempo desacelerasse por alguns instantes quando ela passa. Essa mulher não precisa chamar atenção, porque ela já é sentida, antes mesmo de ser vista. Talvez, no fundo do seu coração, você conheça bem a dor silenciosa de não ser sentida, de dar tudo de si, de ser presente, generosa, cuidadosa, e ainda assim, sentir que sua existência passa despercebida. Não é falta de beleza, não é falta de bondade. É um tipo de cansaço que não se vê no espelho, mas que se carrega no peito. O cansaço de viver tentando ser percebida, tentando provar que é suficiente, tentando. Essa é uma dor invisível, mas muito real. A dor de se sentir invisível, mesmo sendo boa demais, de estar sempre lá para todo mundo, mas no fundo se sentir sozinha, como se ninguém realmente enxergasse o que você é por dentro, como se sua luz estivesse encoberta por camadas e camadas de esforço, de expectativas alheias, de papéis que você aprendeu a cumprir sem nunca ter parado para perguntar: e eu, o que eu realmente vibro? O que o meu coração está dizendo quando ninguém está olhando? Existe dentro de você um desejo que talvez nunca tenha sido nomeado, um desejo de ser atraente, mas de um jeito que vai além do físico, um desejo de ser magneticamente verdadeira, de não precisar mais se esforçar para ser aceita, amada, escolhida, de apenas ser, e que esse ser seja suficiente para que tudo se alinhe ao seu redor. É sobre atrair, sem ter que correr atrás. É sobre ser percebida, sem precisar se mostrar demais. Mas há uma falha energética sutil, quase imperceptível, que muitas mulheres carregam sem perceber. Acreditar que magnetismo é algo externo, que está no corpo, no cabelo, na roupa, na fala, no sorriso treinado. Essa é uma ilusão que exaure, porque quanto mais você tenta se mostrar para ser vista, mais se desconecta do que realmente emite. Bruce Lipton, cientista pioneiro da epigenética, revelou algo profundo. Nossas crenças inconscientes, aquelas que foram plantadas ao longo da vida, muitas vezes na infância, moldam não só nosso comportamento, mas também a energia que nosso corpo emite. Cada célula do nosso ser está escutando o que acreditamos sobre nós mesmas. E com base nisso, ela vibra, pulsa, se comunica com o campo ao nosso redor. Isso é epigenética vibracional. Sua frequência energética é moldada por aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesma. Joe Dispenza complementa essa visão ao nos lembrar que o coração, sim, o coração, é o maior gerador de campo eletromagnético do nosso corpo. Muito mais forte que o cérebro. O coração vibra, ele sente. E o que ele sente, ele envia. Não importa o que você diz. O que você sente é o que o mundo escuta. O seu verdadeiro magnetismo não está nas palavras, está no estado emocional que você sustenta silenciosamente. Por isso, uma mulher magnética não força sua luz. Ela não grita, não se debate, não tenta se encaixar. Ela pulsa, como um farol em meio à escuridão. E os navios ao redor mudam de rota apenas por sentir sua vibração, sem saber por quê. Apenas sentem. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Sobre hábitos sutis, profundos, muitas vezes esquecidos, mas que podem despertar esse magnetismo silencioso que já habita em você. Não para que você seja alguém diferente, mas para que, finalmente, você volte a ser sentida por si mesma. E então, pelo mundo. O magnetismo começa no silêncio interno, e não no desejo de ser notada. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de ruído interno. É quando a mente para de gritar por validação e o coração finalmente encontra espaço para sussurrar sua verdade. É nesse espaço, sutil, invisível, profundo, que o verdadeiro magnetismo começa a nascer. Porque enquanto o desejo de ser notada estiver gritando dentro de você,
O que sua energia está transmitindo ao mundo é ausência, é carência, é um campo vibracional de escassez emocional. O desejo não é o problema é a urgência, a necessidade. A sensação de que, se o outro não olhar, algo em você não será confirmado. E essa urgência silenciosa tem peso, um peso que os outros sentem mesmo sem compreender. O corpo fala o que a boca não diz. E quando a alma está exausta de tentar ser vista, o campo ao redor se contrai, não por fraqueza, mas por defesa. A exaustão emocional de ser invisível se acumula como um campo denso ao redor do peito, dos ombros, do olhar. E o que deveria ser vibração de presença se torna vibração de ausência. É como uma música que tenta ser ouvida, mas está desafinada com sua própria origem. Bruce Lipton explica que nossas células respondem às emoções que sentimos de forma repetida. Se você vive se sentindo não suficiente, se isso virou o pano de fundo da sua autoimagem, então cada parte do seu corpo vibra isso, em microexpressões, em gestos, em posturas sutis. E essa vibração, mesmo silenciosa, é percebida por todos ao redor, não como rejeição, mas como distância, como se algo impedisse o outro de se aproximar, porque há inconscientemente um muro de dor entre você e o mundo. Não é o desejo de conexão que bloqueia o magnetismo, é a ausência de silêncio interno, é a tentativa constante de provar, de justificar, de fazer sentido para o outro, esquecendo de fazer sentido para si mesma. A mulher que vibra a presença não está tentando ser escolhida. Ela está conectada com o seu próprio valor, de um jeito tão íntimo, tão profundo, que não precisa ser dito. A frequência da escassez emocional não se dissolve com aplausos ou elogios. Ela se dissolve quando o coração encontra repouso, quando a urgência de ser notada é substituída pela certeza silenciosa de que você já é, não porque alguém te escolheu, mas porque você se escolheu, porque você voltou a ocupar o centro da sua própria vibração. E é nesse retorno ao silêncio, ao espaço interno onde não há performance, que o magnetismo começa a florescer. Não como uma estratégia, mas como uma consequência natural de alguém que aprendeu a repousar em si. E esse repouso, esse silêncio, essa presença que não pede nada, é o que o mundo inteiro começa a perceber, mesmo sem entender por quê. O erro invisível de confundir carisma com conexão energética. Há uma diferença sutil e profundamente transformadora entre ser interessante e ser sentida. Ser interessante pode atrair olhares. Ser sentida transforma presenças. E essa diferença é o que separa o carisma da verdadeira conexão energética. O carisma muitas vezes nasce da performance. É treinado, calculado, aprendido. Usa palavras certas, gestos certos, intensidade dosada. É como um espetáculo cuidadosamente montado para ser visto. Mas o magnetismo verdadeiro não precisa ser montado. Ele não é sobre ser vista. Ele é sobre ser percebida em camadas tão sutis que só podem ser sentidas com o coração. O excesso de estímulo, por mais encantador que pareça, pode sufocar a vibração real. Quando nos tornamos muito focadas em entreter, agradar, capturar a atenção, começamos a perder a conexão com a nossa frequência autêntica. O corpo entra em modo de exibição. O olhar busca validação constante. E sem perceber, o coração vai se afastando do centro. É como um instrumento que toca alto, mas já não toca afinado com a alma. Joe Dispenza nos lembra que o campo eletromagnético do coração é mais poderoso que qualquer fala ou gesto. Ele vibra em silêncio, e é exatamente essa vibração que os outros captam antes de qualquer palavra ser dita. O coração, quando em coerência, emite uma frequência que cria ressonância com tudo ao redor. Mas quando há esforço, quando há atuação, essa frequência se fragmenta. E o que se espalha não é presença, é ruído.
Ser magnética não é sobre impressionar, é sobre impactar em silêncio. É sobre tocar sem tocar. Quando uma mulher está conectada com sua energia mais verdadeira, ela não precisa de muitas palavras. Sua presença diz tudo, e isso só é possível quando ela escolhe ser inteira, em vez de ser interessante. A conexão energética nasce da honestidade vibracional. É quando o que você sente, pensa e vibra estão em coerência. E essa coerência, mesmo que silenciosa, tem o poder de abrir portas, corações, caminhos. Porque a alma reconhece quando está diante de outra alma que não finge. Portanto, o que bloqueia o magnetismo não é a falta de carisma, é o excesso dele sem verdade. É a tentativa de criar conexão através do desempenho, quando o que o outro sente, ainda que inconscientemente, é a falta de enraizamento no próprio ser. O que atrai de verdade não é a intensidade da presença, mas a profundidade dela. E essa profundidade só é alcançada quando se escolhe ser, mesmo que isso não agrade a todos. Quando se escolhe vibrar com verdade, mesmo que em silêncio. Quando se escolhe tocar o mundo a partir do coração e não da imagem. Porque a imagem passa, mas a energia permanece. O que o corpo revela que a mente esconde, sua postura vibracional. Há uma linguagem que o corpo fala sem palavras, sem esforço, sem consciência. E essa linguagem revela tudo o que a mente tenta esconder. A forma como você se move, como respira, como ocupa o espaço. Diz mais sobre suas crenças internas do que qualquer frase bem formulada. E é nesse corpo silencioso que mora a sua verdadeira assinatura energética. O corpo é como uma antena. Ele transmite sinais constantes ao ambiente, mesmo quando você está em silêncio. Quando existe insegurança escondida por trás de sorrisos, ela aparece na rigidez dos ombros. Quando há medo de rejeição camuflado por simpatia, ele vibra no aperto do peito. Quando há submissão emocional oculta pela doçura, ela se mostra na forma como a cabeça se inclina, na forma como os olhos evitam contato direto. Bruce Lipton nos ensina que o corpo responde às crenças que guardamos no subconsciente, não às ideias que dizemos acreditar, mas aquelas que estão gravadas em nosso sistema como verdades emocionais. Se no fundo você acredita que precisa se moldar para ser aceita, seu corpo se curva. Se você acredita que precisa agradar para ser amada, sua postura entrega isso. E isso não é culpa sua, é apenas o reflexo de uma programação vibracional que começou muito antes de você ter consciência sobre quem é. A mulher que não se sente segura em ser quem é, vive em alerta, e esse alerta cria microtensões constantes. Tensão na mandíbula, tensão nos ombros, tensão na respiração. A ansiedade se instala no corpo como um campo de contração invisível, e esse campo afasta, mesmo quando a intenção é se aproximar. Porque não importa o quanto suas palavras sejam amáveis. Se o seu corpo diz, tenho medo de não ser suficiente. Joe Dispenza afirma que nossos hábitos emocionais se tornam fisiológicos. Sentimentos repetidos se transformam em padrões corporais. A emoção vira postura. A emoção vira frequência. A emoção vira identidade vibracional. E o mundo ao nosso redor responde a isso. Não ao que dizemos, mas ao que emanamos. A mulher magnética tem algo diferente. Ela não se esforça para impressionar. Ela repousa no próprio corpo. Ela respira com presença. Seus gestos não pedem licença. Eles ocupam o espaço com suavidade, mas com firmeza. Não há tensão tentando conter o mundo. Há um centro vibracional que sustenta a si mesma. E esse centro só nasce quando ela começa a observar seu corpo como uma bússola espiritual. Quando ela percebe que muitas vezes sua postura está contando histórias que ela não quer mais viver. Quando ela entende que pode reprogramar não apenas o que pensa, mas o que vibra com o corpo inteiro. Porque a verdadeira postura magnética não vem da pose.
Ela vem da reconciliação com quem você é. Quando seu corpo para de lutar contra sua história e começa a acolhê-la, você se torna campo de atração natural. Você se torna espaço de presença. E nesse espaço, o mundo sente você. Mesmo em silêncio, a mulher que sabe parar, o hábito vibracional da pausa antes da entrega. Há uma força misteriosa no silêncio entre dois gestos, uma presença profunda no intervalo entre uma palavra e outra, e uma sabedoria invisível na pausa que antecede qualquer entrega. A mulher que aprende a parar antes de agir, antes de agradar, antes de se doar, descobre um poder que poucas conhecem, o poder da escolha vibracional. Vivemos em um mundo que nos ensina a correr, a responder rápido, a dar sem pensar, a preencher todos os espaços com presença ativa. E muitas vezes, sem perceber, a mulher passa a se confundir com o seu fazer. Ela se doa antes de sentir. Ela se entrega antes de se escutar. Ela responde antes de se perguntar: isso vem do meu centro ou do meu medo? O magnetismo verdadeiro não nasce da velocidade, ele nasce da pausa. É na pausa que a energia se organiza. É na pausa que o coração tem espaço para se expressar. É na pausa que a alma pode dizer: isso é meu, ou isso é só uma repetição antiga tentando se repetir. Bruce Lipton nos lembra que nossas respostas automáticas são guiadas por crenças profundamente enraizadas. Quando não criamos espaço entre o estímulo e a reação, agimos a partir de um piloto automático inconsciente. E esse piloto automático, muitas vezes, está alinhado com antigos padrões de carência, de necessidade de aprovação, de medo de rejeição. A pausa, então, se torna um portal, um microespaço de consciência onde podemos escolher vibrar diferente. Joe Dispenza fala sobre a importância de interromper o padrão antes de repetir o comportamento. Cada vez que você respira antes de responder, antes de se doar, antes de agradar, você interrompe o impulso ancestral de ceder para ser amada. E essa interrupção cria um campo de presença, um campo magnético real. A mulher que sabe parar está em sintonia com sua frequência mais elevada. Ela não se apressa a preencher o outro. Ela não corre para provar valor. Ela habita o próprio corpo antes de estender a mão. E isso é percebido, mesmo que ninguém entenda por quê. Porque sua energia diz: eu existo antes da sua expectativa. O magnetismo não está apenas no que se oferece, está no como se oferece, está na qualidade da presença antes do movimento, está na pausa que sustenta o gesto, como a respiração silenciosa de um músico antes da nota mais bela. Quando você aprende a pausar, mesmo que por um segundo, você se reconecta com sua fonte interior. E dessa fonte brota um sim mais verdadeiro, um não mais honesto, um toque mais inteiro. Uma presença que não se apaga ao se entregar. A pausa não é ausência, é preparação vibracional. É quando o campo se alinha, é quando o coração diz: agora sim. E é nesse agora sim que o mundo começa a sentir você com profundidade. Porque antes de qualquer gesto, houve uma presença real. E isso muda tudo. O fator silencioso que sabota sua presença energética. Ansiedade não verbalizada. Há sentimentos que não encontramos palavras para expressar, mas que o corpo transmite como um grito silencioso. A ansiedade não dita, não nomeada, não acolhida, ela não desaparece. Ela se instala, vibra e é percebida por todos ao redor, mesmo que ninguém saiba explicá-la. É como um leve desconforto que paira no ar, como um sussurro de urgência que contamina o ambiente. A ansiedade de não ser suficiente, de não ser escolhida, de não ser amada, de ser deixada. Ela não mora apenas nos pensamentos. Ela se manifesta no olhar que busca aprovação, na fala que sai apressada, nas mãos que não sabem onde repousar.
Ela vibra na respiração curta, no sorriso que chega um segundo antes da alma. E tudo isso forma um campo que não mente. O magnetismo, ao contrário do que se imagina, não está na intensidade, ele está na estabilidade. Ele está na coerência entre o que você sente e o que você transmite. E quando a ansiedade ocupa o centro, essa coerência se rompe. A mulher pode parecer encantadora, mas o campo dela transmite urgência. E o campo não mente, porque o corpo inteiro comunica o que o coração ainda não soube dizer. Bruce Lipton nos mostra que nossos padrões emocionais repetidos influenciam diretamente a biologia celular. Se a ansiedade se tornou parte do seu cotidiano, seu corpo aprendeu a vibrar essa frequência mesmo quando você tenta parecer calma. E essa vibração é o que o mundo sente, mesmo que ninguém saiba nomear. Joe Dispenza ensina que é possível alterar esse padrão, mas não pela força da mente racional. É preciso entrar no corpo, sentir, reconhecer e aí sim começar a transformar. Porque enquanto você apenas reprime, o campo continua emitindo. Enquanto você finge controle, a energia continua instável. O coração sabe e o outro sente. A urgência de agradar, de ser aceita, de não decepcionar, nasce de uma ansiedade profunda por pertencimento. Mas toda urgência gera um campo de pressão, e a pressão repele. Mesmo quando o desejo é apenas amar e ser amada, a vibração da urgência grita mais alto que a intenção. A mulher magnética não está livre de emoções, mas ela se permite sentir. Ela dá nome às suas sombras. Ela aprende a respirar dentro da ansiedade em vez de se perder nela. E essa honestidade vibracional é sentida, porque não há mais nada escondido. Não há esforço para parecer perfeita. Há presença, há verdade. E essa verdade cria um campo que acolhe. Um campo onde o outro sente que pode respirar também. Porque não há urgência, há espaço, há integridade emocional. Há uma vibração que diz, eu me vejo e por isso posso ser vista. Nesse espaço, o magnetismo acontece, não por controle, mas por liberação, não por conquista, mas por presença, não por ansiedade, mas por serenidade sentida. Mesmo quando tudo ainda está se curando por dentro, uma prática simples de reprogramação para mulheres que sentem demais. Sentir demais não é fraqueza. É sensibilidade amplificada. É uma alma que toca o mundo com os nervos expostos, com o coração sem armadura, com os sentidos sempre abertos. Mas, quando esse sentir não encontra direção, ele se transforma em sobrecarga. O corpo se torna um receptáculo de emoções não digeridas. A mente, um redemoinho de dúvidas. E o campo energético, um espelho partido tentando refletir algo inteiro. Há mulheres que amam tanto, que esquecem de respirar, que acolhem tanto, que esquecem de se ouvir, que sentem tanto, que esquecem que é possível transformar tudo isso em poder. Porque o excesso de emoção, quando não canalizado, vira exaustão vibracional. E a exaustão silencia a presença, diminui o brilho, rompe a coerência. Bruce Lipton nos ensina que toda célula do nosso corpo escuta o que sentimos agora. E que, através de práticas simples e consistentes, é possível enviar a essas células uma nova mensagem vibracional. Uma mensagem de amor, de segurança, de autorrespeito, não como um pensamento positivo forçado, mas como um gesto profundo de reescrita interna. Uma prática poderosa nasce dessa compreensão. Uma prática de 3 camadas: respiração consciente, toque no corpo e afirmação celular. 3 movimentos simples, mas que juntos criam um campo de reprogramação energética real. Comece pela respiração, não para fugir, mas para voltar. Inspire com presença, expire com entrega. Permita que o ar te reconecte com o agora, porque no agora tudo pode ser refeito. Em seguida, toque seu próprio corpo com suavidade. Uma mão sobre o coração, outra sobre o ventre, como se dissesse, eu estou aqui, eu me sinto, eu me acolho. O toque é uma linguagem antiga, anterior à palavra. Ele ativa circuitos de segurança. Ele silencia o corpo que grita. Ele chama de volta a alma que se afastou de si.
E então, fale com suas células, em silêncio ou em voz baixa, com firmeza e ternura. Diga algo como: eu estou segura em mim, eu me permito ser inteira, eu me escolho agora. Essas afirmações, quando feitas com presença e emoção, reescrevem padrões vibracionais enraizados, porque não é a frase que cura, é a energia com que ela é dita, é a emoção que ela carrega, é a verdade que ela ativa. Joe Dispenza afirma que o corpo pode ser ensinado a viver num novo estado emocional, que com repetição e intenção podemos transformar padrões antigos em novas frequências. Essa prática é um convite a isso, a transformar o excesso de sentir em clareza, a transformar a sobrecarga em presença, a transformar o caos emocional em coerência vibracional, porque a mulher que sente demais não precisa se esconder, ela precisa se ancorar, e quando ela se ancora em si, o que antes era peso vira poder. O que antes era ruído vira frequência. O que antes era dor vira fonte. E o mundo inteiro começa a senti-la, não como uma mulher perdida em emoções, mas como uma mulher inteira em vibração, presente, intensa, verdadeira e, por isso, profundamente magnética, o que a natureza feminina esqueceu. Magnetismo não exige esforço, mas coerência. Há uma sabedoria antiga que pulsa no corpo feminino, mesmo quando esquecida. Uma sabedoria que não precisa provar nada, não precisa correr atrás, não precisa se adaptar para ser amada. É a sabedoria da coerência, a aliança silenciosa entre o que se deseja e o que se vibra. Quando essa aliança se quebra, o magnetismo desaparece. Quando ela se reconecta, a presença se torna irresistível. Em algum momento da história emocional de muitas mulheres, nasceu a ideia de que para ser escolhida é preciso fazer mais, ceder mais, oferecer mais. E assim, a ação tomou o lugar da escuta. O esforço substituiu a naturalidade. A coerência deu lugar à adaptação. Mas o campo energético não mente. Ele não escuta o que você quer, ele escuta o que você vibra. Bruce Lipton nos lembra que o corpo inteiro responde ao ambiente interno, às crenças, aos pensamentos, às emoções não ditas. E quando há um abismo entre o que a mulher diz desejar e o que ela, de fato, acredita merecer, o campo entra em dissonância. Essa dissonância não importa o quanto ela sorria, não importa o quanto ela se esforce. O campo está desalinhado. O coração diz, quero ser amada, mas a vibração diz, eu não sou suficiente. Joe Dispenza fala sobre a importância da coerência cardíaca, um estado em que o coração e o cérebro trabalham juntos, emitindo uma vibração clara, estável, harmoniosa. Quando essa coerência acontece, o campo magnético se expande, e é essa expansão que atrai, porque a energia que emana de um ser em coerência é como um convite silencioso ao equilíbrio. A natureza feminina foi desenhada para atrair, não para correr atrás. O útero não sai em busca, ele recebe. O coração não implora, ele pulsa. O campo feminino, quando está em harmonia, emite uma frequência de acolhimento tão poderosa que tudo ao redor se reorganiza. Mas isso só é possível quando o desejo interno está alinhado com a emoção real. Quando não há contradição entre o que se pede ao universo e o que se acredita merecer. Essa coerência não nasce de esforço, ela nasce de escuta, de presença, de escolhas pequenas, mas consistentes, em direção ao respeito por si mesma. Não é preciso ser perfeita, é preciso ser inteira. E a inteireza exige coragem. A coragem de parar de tentar agradar para finalmente começar a vibrar a própria verdade. Quando uma mulher volta a essa coerência, ela não precisa mais usar estratégias. Ela não precisa mais controlar tudo ao redor. Ela apenas se alinha, e esse alinhamento tem um som, uma cor, uma vibração que não pode ser ignorada.
porque o universo responde não ao que se pede, mas ao que se vibra. E quando você vibra coerência, o mundo inteiro começa a se mover em direção a você, não como um prêmio, mas como um reflexo natural da sua verdade. Cuidado com o hábito da comparação silenciosa. Ele implode seu campo de atração. Existe uma comparação que não é dita, mas sentida. Ela acontece nos bastidores da mente, nos pequenos gestos de desconforto diante da presença de outra mulher, nas perguntas silenciosas como: será que sou suficiente assim? Será que ela é mais desejável? Será que estou ficando para trás? É um tipo de espelho distorcido que se instala entre você e o mundo e que aos poucos desmantela a sua presença vibracional. Essa comparação não precisa ser verbalizada para existir. Ela se insinua nos olhares, nos pensamentos breves, nas dúvidas repetidas. E principalmente ela vibra como insegurança disfarçada de autoavaliação. Vibra como crítica interna constante. Vibra como um campo instável, onde a sua energia deixa de ser centro e passa a ser reflexo do outro. Bruce Lipton explica que o ambiente emocional molda a resposta celular. Quando você vive se comparando, seu sistema inteiro entra em um estado de alerta emocional. O corpo interpreta que está em desvantagem, em competição, em ameaça. E esse estado reduz a sua capacidade de emitir uma vibração limpa, coerente, estável, porque seu foco não está em você, está no outro. E tudo que tira você de si, tira também o seu poder magnético. Há um fenômeno sutil chamado frequência espelhada. Quando você compara sua vibração à de outra mulher, você começa a absorver padrões que não são seus, começa a se moldar inconscientemente ao que vê. E quanto mais você tenta se ajustar a esse espelho externo, mais a sua assinatura energética se desfaz. Porque o campo só se fortalece quando você vibra a partir da sua essência, não da tentativa de ser alguém diferente. Joe Dispenza fala da importância de estar em estado criador e não reativo. A comparação silenciosa é um estado reativo. Ela coloca você no modo de sobrevivência, de validação externa, de julgamento. E nesse modo, não há espaço para criação nem para expansão. Há apenas contração. A mulher magnética não é a que se destaca mais. É a que está mais em paz com quem é, a que sustenta a sua verdade, mesmo quando outra presença brilha ao lado. Porque ela sabe, a luz da outra não apaga a sua. A beleza da outra não diminui a sua vibração. O caminho da outra não interfere na rota do seu coração. A comparação silenciosa é um hábito que pode ser desfeito com consciência, com respiração, com reconexão diária. Com a escolha firme de voltar para si cada vez que a mente tentar fugir para o campo do outro. Não como negação, mas como retorno, porque toda vez que você retorna para seu centro, você se reancora na sua vibração única. E esse retorno é profundamente magnético. Quando você se permite ser inteira, sem se comparar, sem se diminuir, sem se espelhar, seu campo volta a emitir uma frequência original e o mundo sente. Sente que ali há alguém inteiro. Sente que ali há uma mulher que vibra a partir de si. O mito da mulher boazinha e o hábito de dizer sim sem presença energética. Existe uma doçura que aprisiona. Um sim que na superfície soa gentil, mas por dentro carrega peso, cansaço e muitas vezes ressentimento. O mito da mulher boazinha não é apenas uma ideia social. É um condicionamento vibracional que ensina que para ser amada é preciso nunca incomodar, que para ser aceita é preciso ceder, que para ser reconhecida é preciso agradar sempre, mesmo que isso custe sua verdade. Esse tipo de bondade, que diz sim mesmo quando o coração pede pausa, começa a corroer lentamente o campo magnético, porque toda concessão que nega a própria verdade cria uma rachadura na energia que você emite. Não é o ato em si que fere, é a ausência de presença nele. É o vazio de si que se instala em cada escolha feita para não desapontar o outro. Bruce Lipton mostra que emoções reprimidas moldam silenciosamente o funcionamento celular. Quando você diz sim
para algo que na alma é um não, seu corpo registra isso como ameaça. Ele entra em estado de estresse, mesmo que você sorria por fora. E esse estresse se transforma em ruído energético. O campo deixa de emitir clareza e passa a emitir confusão. Confusão sobre quem você é, sobre o que você aceita, sobre onde estão seus limites. A mulher boazinha muitas vezes não quer incomodar, mas ao fazer isso ela se apaga. E essa autoanulação silenciosa é sentida como ausência. O outro sente que há algo desconectado, mesmo que não saiba explicar. É como uma presença gentil demais, que não toca fundo, porque o gesto não veio de um lugar inteiro. Joe Dispenza fala sobre coerência energética como chave para a manifestação. Não é o desejo que cria, é a vibração por trás dele. E quando você diz sim com o corpo em alerta, com o coração apertado, com a alma ausente, a vibração que chega ao campo não é de entrega, é de renúncia de si. A mulher magnética é aquela que aprendeu a dizer não com presença, que entendeu que amor não exige autoabandono, que o verdadeiro acolhimento começa em si e que cada vez que ela sustenta sua verdade com doçura, sem agressividade, ela fortalece seu campo de respeito vibracional. Dizer não, quando necessário, não é se fechar, é se honrar, é escolher a própria integridade emocional. E essa integridade vibra forte, vibra como verdade, vibra como uma presença que não precisa provar nem se justificar. Uma presença que é sentida porque é inteira, e nessa inteireza não há culpa, há clareza, há liberdade de amar sem se anular, há espaço para o outro chegar, sem que você precise sair de si. E isso é magnético, porque o mundo inteiro reconhece, mesmo que em silêncio, a mulher que sabe permanecer em sua própria luz. Mesmo quando diz não, a mulher que se ouve se torna ímã, o hábito vibracional da autoescuta diária. Há uma escuta que é mais poderosa do que qualquer discurso. Uma escuta que não acontece com os ouvidos, mas com a alma. É a escuta de si, a capacidade de parar, voltar-se para dentro e perguntar com verdade o que estou sentindo agora, o que meu corpo está me dizendo, o que minha intuição está sussurrando por trás desse silêncio. A mulher que se ouve cria um campo de magnetismo que não pode ser explicado, só sentido. Porque quando ela se escuta, ela se alinha. E quando ela se alinha, tudo ao seu redor começa a responder à sua presença de forma diferente, não por mágica, mas por coerência energética. Bruce Lipton nos mostra que as células do corpo não apenas respondem ao ambiente externo, mas também, e principalmente, ao ambiente interno. Cada pensamento recorrente, cada emoção sentida de forma repetida, se torna um comando biológico. E quando você não se escuta, quando ignora os sinais sutis do seu corpo, da sua emoção e da sua intenção, você emite uma frequência de desconexão. É como se uma parte de você estivesse sempre ausente. Joe Dispenza complementa: o campo quântico responde ao estado do ser, não aos desejos soltos. E o estado do ser se define por aquilo que você sustenta internamente todos os dias. O hábito da autoescuta é um ato de reprogramação contínua. É escolher a cada dia voltar-se para dentro e perguntar com sinceridade: o que em mim precisa de atenção hoje? Essa escuta acontece em 3 níveis. No corpo, ele fala através de tensões, desconfortos, fadiga. Ele não mente. Na emoção, aquilo que você sente com frequência está mostrando o que está ativo em seu campo. E na intenção, aquilo que você deseja, mas não sustenta internamente, revela onde ainda existe desalinhamento. A mulher magnética não é a que domina o externo, é a que conhece o interno, é a que faz da escuta uma prática sagrada, que aprende a distinguir a voz da alma do ruído da carência, que escolhe, com delicadeza, confiar mais na intuição do que na expectativa, e que, ao fazer isso, volta ao centro do próprio poder. Quando você se ouve profundamente, você começa a agir com mais presença, a escolher com mais firmeza, a amar com mais verdade, porque não há mais esforço para adivinhar o que o outro espera.
a clareza sobre o que você vibra. E essa clareza é o que cria a atração real. Uma atração que não depende de aparência, de performance, de técnica, mas de coerência emocional. No silêncio da autoescuta, você encontra sua assinatura energética mais pura. E essa assinatura, quando honrada, transforma tudo, porque uma mulher que se ouve se torna imã, não por querer ser notada, mas por ser inteira. E é essa inteireza que o mundo sente, mesmo quando ela não diz uma só palavra. Ser magnética é um estado interno que transborda silenciosamente. O magnetismo verdadeiro não se constrói no palco, ele nasce no bastidor da alma. É no silêncio, na honestidade dos sentimentos mais profundos, nas escolhas invisíveis que você faz todos os dias, que sua energia começa a se alinhar. Não há fórmula, não há máscara, há um retorno ao que é verdadeiro em você, mesmo que ainda esteja em construção. Porque ser magnética não é sobre conquistar, é sobre sustentar um estado vibracional tão coerente, tão íntegro, tão silenciosamente poderoso, que tudo ao seu redor começa a responder. Não é sobre impressionar, é sobre ressoar. Não é sobre o quanto você se esforça para ser vista, é sobre o quanto você se sente inteira quando ninguém está olhando. Bruce Lipton nos lembra: suas células escutam seus pensamentos. Sua biologia responde à sua história interna. Seu campo energético não é uma performance, é uma expressão fiel do que você acredita sobre si mesma. E é por isso que não adianta repetir afirmações vazias, se o corpo ainda carrega a tensão da dúvida. O corpo precisa ouvir a sua verdade emocional. O corpo precisa sentir que você voltou para casa. Neville Goddard dizia: sentir é o segredo, não o desejo, não o pensamento isolado, mas o estado assumido com presença emocional. É esse estado que molda a realidade. É esse estado que reescreve seu campo vibracional. Porque o universo não reage ao que você quer, ele responde ao que você vibra, com constância, com verdade, com profundidade. A mulher magnética não tem uma luz artificial, ela tem uma frequência real. Ela não busca destaque, ela se torna referência, não por imposição, mas por coerência. Sua presença não agride, ela acolhe, não força, ela pulsa, como um campo silencioso que convida, sem prometer, que atrai sem precisar convencer. E por fim, lembre-se da metáfora que atravessa esse caminho inteiro. O sol não precisa gritar para ser notado, ele apenas se posiciona e tudo ao redor se realinha. Não porque ele exige, mas porque ele é, ele está, ele vibra em sua própria natureza e isso basta. E se tudo que você procura do lado de fora estiver apenas esperando o momento em que você decida profundamente vibrar quem você é, com verdade, com presença, com amor? E se o silêncio que você teme for, na verdade, o espaço onde seu magnetismo começa a nascer?